E aí, meus queridos amigos e amigas desse canal maravilhoso, como é que vocês estão? Tô aqui com o Davi mais uma vez. Shalom, a paz do Senhor, meus Eita, agora, queridos. começamos já numa comunhão aqui, numa resenha. Pessoal, a gente no canal, né, foi uma série de 2 vídeos aí, só falando de pecado, só falando do que o pecado pode trazer, né, de como você pode sair dessa, mas hoje eu vou falar sobre santidade. E depois ficamos uma semana sem gravar. E ficamos uma semana sem gravar, a gente pede desculpa. É que eu e o Davi, a gente tava num momento que a gente chegou assim, a gente falou, vamos gravar. Aí ele tava assim, mano, vamos orar, vamos conversar aqui, rever algumas coisas. Aí a gente só orou. A gente se viu, ficamos 2 horas orando e meditando sobre algumas passagens, algo que Deus tá falando com a gente. Aí quando a gente viu, a gente ficou sem tempo pra gravar. Falou, tá bom, a gente fica Foi sem. dia dos pais ainda, né? Foi dia dos pais ainda, a gente ficou meio Dia foi enrascado. corrido, né? Foi bem corrido. Essa é uma explicação bem rasa do porquê que a gente não gravou. Mas, porque vai falar sobre santidade, né? Afinal, como dizem em Hebreus 12:14, esforce-se para viver em paz com todos e procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o Davi falou um pouco disso no vídeo anterior. Tem gente que fala, eu não tô ouvindo a Deus, não tô ouvindo a Deus, não sei o quê. Sabe por que você não tá ouvindo, você não tá vendo ele agir? Porque você não tá vivendo em santidade. Por isso que você não tá vendo a Deus. Porque você não vê ele na sua área profissional, porque você não vê ele na área dos seus estudos, porque você vê ele usando e sendo presente na vida de várias outras pessoas ao seu redor, dos seus amigos, da sua namorada, do seu namorado, e na sua não. Porque você não tá vivendo uma vida santa. Tem alguma pendência sua a resolver com Deus. E a santidade, né? O Davi falou isso pra mim, isso virou uma chavinha na sua cabeça. Deus, ele não cobra que a gente... Fala. Aí você Deus fala. não cobra a santidade da gente, mas ele cobra a santificação. Santificação. O que é santificação, Davi? É a gente buscar ser mais santo todos os dias. A gente nunca vai chegar à santidade, mas a gente pode lutar, batalhar, se esforçar para ser mais santo todo dia. Então, no que isso interfere? Eu não vou errar mais na mesma coisa, assim, entendeu? Se esse dia que eu menti, o Espírito Santo me constrangeu, eu caí na raiva e falei, caramba, eu não posso mais mentir, velho. Não dá pra continuar essa vida. Amanhã eu já vou estar me esforçando o máximo pra não mentir de novo. Eu não vou ficar uma semana preso nesse pecado pra esperar o pastor falar sobre isso na pregação e depois voltar a fazer e ficar nesse ciclo infinito de pecado, até você tomar vergonha na sua cara, se amadurecer, sofrer um trauma, sofrer uma perda por causa desse pecado. Não é assim que foi o plano de Deus para você superar. Ele passa a orientação, ele fala ao seu coração. Você recebe o Espírito Santo. A partir daí você já tem todas as ferramentas possíveis para parar, para não permanecer em pecado. E entrar num processo de santificação. Santo, algumas das explicações, né, algumas das definições para essa palavra significa separado. Então você vai seguir um ritmo diferente do que as pessoas do mundo, né, as pessoas que estão em volta de você na sua faculdade, no seu trabalho, nas redes sociais, entendeu? Você não vai se parecer com eles. Não vai dar pra confundir, né? Tipo assim, é papo de você chegar num ambiente de trabalho novo, um lugar que você nunca esteve, e você tá conversando com o pessoal, aí eles perguntam, você é da igreja? Você vai na igreja? Imaginei. Porque você já mostra isso. Você é separado, você é santo. Em Romanos 6, do 20 ao 23, Paulo diz, quando eram escravos do pecado, estavam livres de obrigação de fazer o que é certo. Ou seja, isso não é necessariamente cobrado de vocês. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer. Então, para todo mundo que já se converteu, você lembra das coisas que você fez lá atrás? Você se arrepende, você fica com vergonha. Você fala, não, nossa, aquele eu era triste. Você já fala, nossa, eu era zoado. Nossa, quando na minha adolescência eu era zoadão. Seguindo o versículo, coisas que acabam em morte, coisas que levam para perdição, entende? Se fosse ruim, você não teria se arrependido. É ruim, entendeu? Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Paulo, né, em algumas das cartas dos apóstolos, Paulo, ele não se chama de apóstolo, ele fala, Paulo, escravo de Deus, ou seja, eu não tenho voz quando é Deus que tá mandando, entendeu? Agora vocês são livres do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta em vida eterna. Lembra que eu falei que as coisas, né, que as pessoas faziam, que eles sabem que é ruim e se vergonham traz morte? Você viver em santidade traz vida. E vida não é necessariamente o final, né? O nosso objetivo final, que é chegar no céu e desfrutar da vida eterna com Jesus. Mas é você ver as coisas florescendo de maneira diferente no seu dia a dia. Quando dizem que a palavra de Deus se renova a cada dia, não é que ela vai mudar. É que você vai descobrir novas maneiras do evangelho se aplicar na sua vida. Então a mesma passagem se renovando por exemplo, descansa. Venham em mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Você vai entender, quando eu estiver muito cansado e atarefado, né? Eu vou entender que posso colocar meu jugo sobre Jesus. E também eu posso usar isso para ser um ponto de descanso para outras pessoas também. Posso apresentar e vai tendo várias outras interpretações de um mesmo versículo, porque você vai descobrindo maneiras onde a vida passada pelo Evangelho pode desfrutar e criar frutos de vida também através da sua. Continuando o versículo, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a dádiva da santidade é a vida, são frutos
frutos, não é? Fruto seria o resultado prático, a coisa benéfica de cada ação que você faz em prol do Espírito Santo. Então, automaticamente, quando você está buscando a santificação, está buscando não errar mais as mesmas coisas, você vai mostrar algo diferente. As suas palavras vão ficar mais passivas, o seu comportamento você vai ficar mais respeitoso. Entende? A sua postura muda diante das situações de adversidade. A sua postura muda na hora de aconselhar. Você começa a reconhecer os seus erros. Uma pessoa muito temperamental, uma pessoa que raramente escuta mesmo, assim, líderes, ela vai começar a perceber, isso tem que mudar, isso vai começar a incomodar ela. Teve uma situação, a Davi vai ter que me dar um aval, né, pra mim. Não dou. Filho da mãe. Posso contar? Pode. Que ele viu, né, que ele, às vezes, ele foi um pouquinho ríspido com uma moça no trabalho dele, e falou, Gabriel, agora eu sei que ela não vai viver dessa maneira mais, que ela não vai ver o Davi calmo, que ela vai lembrar desse dia que eu fui um pouquinho exaltado com ela. Isso incomodou ele, entendeu? E só do fato desse comportamento dele ter incomodado ele a ponto dele vir falar comigo, não ser tão incomodado pra ele ficar sentindo, já marcou, já foi uma prova de que ele tá sendo transformado. Porque ele fez, ele se arrependeu, ele ficou matutando sobre aquilo, entendeu? Eu fui falar com ela também depois. Ele buscou ela pra pedir perdão, ele confessou a culpa dele pra mim, como diz em Tiago, entende? Que se a gente falar, a gente é curado. Então essas coisas fazem parte do processo quando você começa a receber o Espírito Santo. Paulo diz nesse versículo aqui, agora porém estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus, fazem aqui conduz à santidade e resulta na vida eterna. A partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo, que a gente aceita Jesus, é isso aqui que é o nosso perfil. Isso aqui que é a nossa bio, entendeu? Isso aqui que é o seu padrão. Fazer aquilo que conduz a santidade, que leva até a vida eterna. Não tem que ser diferente. E por meio disso que eu estou te falando, se você não tinha conhecimento disso, você tem agora. O Espírito Santo está com você, ele te capacita a ser diferente. A presença dele, a maneira como você convida a presença dele, fazendo devocional, louvando, pedindo ajuda constantemente. Eu estou lendo o livro de Neemias, e Neemias ele orava por tudo. Nossa, o bicho que orava, ele se separava e orava. Ele teve um momento que ele sentou numa praça e ficou lá a tarde inteira. Só pensando, só matutando o que tinha acontecido, meditando no que ele podia encontrar para resolver, nas soluções que ele podia encontrar para resolver aquela situação, entende? Só meditando. E ele se incomodava com o pecado e ele orava, Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajude. E quando ele era perseguido, quando apareciam dificuldades, ele ficava mais resiliente ainda, mais motivado ainda. Esdras também, no livro anterior, era uma pessoa que tinha tanto temor por Deus, que ele teve um momento que ele arrancou os cabelos da cabeça, rasgou as roupas, se cobriu com terra e ficou... Só porque ele sentiu o peso do pecado do povo de Israel. Porque eles tinham se casado com mulheres que não era porque ele parecia se casado. E o arrependimento deles foi tanto que todo mundo se separou das mulheres tudo. E mandou as mulheres de volta para a terra. Algo legal, o arrependimento deles veio através da pregação de Esdras. Exatamente. Da palavra, da lei que já tinha sido escrita há muitas gerações. Eles podiam facilmente fazer que nem muito cristão faz e falar, Deus entende, Deus sabe. Não, eles voltaram ao primeiro amor, eles voltaram à essência, ao que estava escrito lá. Agora a gente não é, a gente é separado. A circuncisão veio para os judeus para marcar, esse é o povo que eu escolhi, esse é o povo que eu faço contato. E muitas outras coisas que a gente fez, nossa, mas por que os judeus tinham que fazer isso? Porque todo mundo ia reconhecer, essa é a nação do Deus, do El Shaddai, do poderoso Elohim, entende? E porque isso tem que ser uma marca nossa, a santidade tem que estar marcada na gente, marcada, como diz o pai do Davi, cravada na gente. Não pude deixar de citar, porque é uma dádiva. Falar igual ele fala. Cravada! Eu citei, né, uma passagem de Jó aqui, falando que ele fez um voto com os próprios olhos de nunca desejar nenhuma moça. Tem um versículo em 1 Tessalonicenses 4,4 que diz: cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Então, é uma coisa que você aprende. Cada um deve aprender. Se a Bíblia está falando que você deve aprender, você consegue aprender a se controlar. Domínio próprio, lembra? Lembra? O fruto do Espírito Santo, que tem o domínio próprio, é uma coisa possível de acontecer. Não é impossível parar. É porque eu sou assim. É porque é meu jeito, eu sempre foi assim. Isso é desculpa. Perdão, é desculpa. Você tá tão acostumado a agir dessa maneira e passar por cima das pessoas que você não quer mudar. Você tá pecando. Queria te avisar. E cada um deve aprender a controlar o próprio corpo. E sobre qualquer coisa, sobre hábito alimentar, sobre falta de equilíbrio, sobre ser ignorante, ser estourado com as pessoas, sobre ser bruto. Eu conheci uma professora, né, na minha faculdade, que ela era muito grosseira, ela era muito ignorante. E por já ser de uma idade certamente avançada, ela falava, não tem como eu mudar mais. Eu não vou tentar mudar. Eu não tô bravo, é meu jeito, não sei o quê. Pessoas de idade avançada falam isso, né? Então, isso é desculpa. Não é porque você chegou onde você chegou que você vai continuar com esse comportamento. É pecado, tá aqui, entendeu? Tá onde?
Na Bíblia, na palavra do Senhor. E o versículo anterior a esse diz: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Aí ele dá uma exclusividade específica pro pecado da imoralidade sexual aqui, mas é de tudo. Mantenham-se afastados de tudo isso. Ah, é meu jeito. É, seu jeito de pecador. A gente tem essa natureza pecadora, mas por meio do Espírito Santo a gente consegue ser diferente. O Espírito Santo nos capacita a ser diferente. Eu falo isso o tempo todo, parece. Então não tem desculpa mais, não tem argumento mais, não tem rota de fuga. Ou você muda, ou você muda. Ou você rejeita a sua carne, ou você vai ser rejeitado. Tem um vídeo. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício para os nossos pecados. Não tem mais, entendeu? Você tá na igreja há 5 anos, tá na igreja há muito tempo já. Continua nessa de crente domingueiro. Cara, pra você desviar, irmão, misericórdia, Deus, meu Deus do céu, Deus te livre disso acontecer. Mas pra alguma tragédia acontecer na sua vida, porque tá todo mundo, ninguém tá isento de acontecer tragédia, e você é desanimado de ir pra igreja, parar de ouvir a Deus como você tá ouvindo, aí se emocionando no culto de domingo pra se arrepender, né? E querer ir fora, entende? Pra você cansar de alguém da igreja, de algum líder, de alguma pessoa que você não gosta, entendeu? É rápido. E você tem que preservar a sua alma, você tem que tomar cuidado com o seu coração. Porque minha mãe vivia falando isso e eu achava muito engraçado. Mas ninguém vai pro céu agarrado no pé de outra pessoa. Você não vai pro céu agarrado no pé desse seu amigo cristão que prega, que fala de Deus, que evangeliza, que motiva todo mundo a estar lendo a Bíblia. Você não vai pro céu agarrado no pé dele, só porque ele tá junto com você. Ele tá garantindo dele, ele tá tentando te ajudar. E tem um versículo, né? Mais um em 2 Pedro. Nossa, o livro de 2 Pedro é intenso, cara. Que diz: visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Lembra que eu falei? Deixar uma marca, deixar explícito que é aquilo. Essa pessoa é diferente. Essa pessoa é diferente. O dia que eu ganhei na loteria, pra mim, foi o dia que viraram pra mim e falaram: você é o crente mais legal que eu conheço. Olha, isso é interessante, isso é muito bom, né? Quando as pessoas reconhecem os valores cristãos e te elogiam porque você está vivendo de acordo com esses valores. Mas muitas das vezes, o ser diferente não vai ser o agradar ao mundo, tá? Exatamente. Então, às vezes, vão chegar em você e falar: nossa, você é fanático. Nossa, você é exagerado. Nossa, você é extremo. E, às vezes, é você puramente buscando a sua santificação, vivendo em santidade. Então, às vezes, não vamos receber elogios do mundo. Exatamente. Não vamos receber pedradas. Mas é necessário para a nossa caminhada de santificação. E você não vai estar recebendo pedrada porque você está vivendo uma vida rasa. Você vai receber uma pedrada porque você está fazendo o seu dever como cristão. Estevão foi literalmente morto apedrejado e ele estava exercendo a fé dele, estava mostrando a sua crença em Jesus. Então, a marca de um verdadeiro cristão é quando ele começa a alterar as coisas ao redor dele, ou com um convencimento genuíno das pessoas ao seu redor, ou elas vão convencer e vão se quebrantar pelo seu testemunho, ou pela perseguição. Isso que vai caracterizar. Transformação, gerar mudança. É assim que você sabe que você está vivendo uma vida plena de santidade com Jesus, com Deus. As coisas mudam nos seus relacionamentos com seus pais, dos seus irmãos, dos seus parentes, das pessoas que congregam com você, dos seus amigos. Jesus, ele era santo em tudo, tudo. Ele viveu 30 anos com a mãe dele. Quando ele começou o ministério dele, ele falou: não, agora você é uma membro do projeto igreja, do projeto salvação que eu tô fazendo. Tanto que ele tava pregando uma vez... Sua mãe e seu irmão tá aí fora. Ele falou: o que tem eu com eles? Eu tô fazendo a obra, entendeu? Então vai mudando, você vai selecionando suas prioridades. Ele fala: meus irmãos e minha mãe e meus irmãos são aqueles que compartilham da vontade do meu pai, né? Então, prioridade, entende? Esforcem-se, como diz em Hebreus 12, esforcem-se para viver em paz com todos, comunhão, e ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Era essa a mensagem que eu queria falar com vocês. Eu oro para que vocês recebam essa mensagem, que a terra do coração de vocês esteja boa e apta para receber isso. E alguma coisa, Davi, para finalizar? Busquem a santificação diária. Sejam santos, porque eu sou santo. Jesus. Falou. Falou.